A soberania divina e o problema do mal. Um dos assuntos mais complexos da Escritura e da existência humana. De onde vem o mal? É o Criador que criou o mal? Como é que o mal surgiu? O mal é uma ilusão? O mal é a ausência do bem? O mal veio por onde? Por Adão e Eva, pelo pecado, pela serpente, por Satanás? O fruto do mal, conhecimento do bem e do mal, da árvore, conhecimento do bem e do mal? Quem fez a árvore? Então essas perguntas nós vamos discutir aqui agora. Então olha só, certamente uma das questões mais difíceis de todas é, olha só, como o mal pode coexistir com um Deus que é inteiramente bom e inteiramente soberano? É o que as pessoas dizem, por isso eu deixei Deus aqui. Eu não usaria Deus, eu seria Criador, Eterno, tal. Mas as pessoas dizem o quê? Como que o mal pode coexistir com Deus, que é inteiramente bom, justo, santo, soberano, toda aquela coisa, né? Se Deus é bom, por que permite o mal? Já fiz alguns vídeos aqui sobre isso, está no canal, né? Você viu, você se lembra. Mas aqui é um assunto bem mais complexo, a gente vai entrar agora. Então assim, muitos crentes, muitos cristãos não percebem a severidade desse problema. Os céticos chamam esse problema de o calcanhar de Aquiles do cristianismo. Muitas pessoas acabam negando até que exista um Criador, um Ser Supremo ou Deus, por causa disso. Por causa dessa coisa aqui, se um Deus bom, por causa dessa pergunta lá de cima, se Deus é bom, como é que ele permite o mal? Então ele é conivente com o mal. Ele é cúmplice do mal, do crime. É o que elas dizem. As pessoas não compreendem. Bom, já expliquei que algumas coisas anteriormente, que o Criador faz tudo o que ele quiser. Ele é o autor, ele é o criador do mundo, dos seres humanos, então é dele, ele é o dono disso, ele faz o que quiser com isso. Já começa por aí. O centro não é você, é o Pai, é o Criador. Ele faz o que quiser. Devemos atentar para esse pensamento questionativo. Se o Eterno é totalmente justo, como poderia ter criado um universo ou um mundo, enfim, onde o mal está presente? Se todas as coisas vêm do Criador, o mal também não vem dele? Essa é uma pergunta. O mal seria um problema para a soberania do Criador? Teria o mal vindo ao mundo contra a soberana vontade do Altíssimo? Tipo assim, o mal ele veio ao mundo e o Criador não quis que ele viesse. Não quis que ele existisse nos seres humanos ou no mundo. Será que o mal está aleatório à vontade do Pai? Num universo paralelo? Nesse caso, então, ele não é absolutamente soberano. Se o mal estiver aleatório, fora da vontade do Criador, se veio existir, sendo que o Criador não quis, então o Criador não é soberano. Não é absolutamente soberano, porque ele não tem controle sobre esse mal, ele não quis que o mal viesse. Qualquer tipo de mal. Inclusive o pecado. Está entendendo? Olha a situação que a gente está aqui. Mas se ele é absolutamente soberano, e ele é um atributo dele, do contrário, ele não seria quem ele é, devemos concluir que, de alguma forma, e eu coloquei bem frisado aqui em letra de forma, ó, que de alguma forma, até o mal é pré-ordenado pelo Criador. De alguma forma é. Do contrário, o mal seria algo que o Criador não tem controle. Que a soberania do Pai não está acima do mal. Então, se o mal um dia veio a existir, de alguma forma foi pré-ordenado pelo Criador. De alguma forma foi. Se quem nega isso, o cara está negando a lógica. E a Bíblia. Sabemos que o homem escolheu pecar. Sim, Adão e Eva, né? O ser humano escolheu. Eles escolheram pecar. Não foi o Criador que cometeu o pecado. Tá? Foi o ser humano. Todavia, esse problema ainda persiste. Olha só como. De onde foi que o ser humano contraiu a mais leve inclinação para pecar? Essa é a pergunta. De onde que o ser humano contraiu a mais leve inclinação para querer pecar, para escolher pecar,
para desejar desobedecer o Criador e comer de uma coisa que era proibida pelo próprio Criador. De onde veio isso? Se ele foi criado com um desejo para pecar, o ser humano, então isso significa que o Criador o fez com tal desejo. Se ele foi criado sem nenhum desejo para pecar, então precisamos perguntar: de onde veio esse desejo? De onde veio o desejo de Adão e Eva para pecar? Como puderam Adão e Eva cair? Eles foram criados bons. Eles não foram criados com pecado. A Bíblia não diz isso. Foram criados bons. E viu o Criador que tudo era bom. Tudo era bom. Então eles eram bons também. O ser humano está incluído em toda a criação. Então até então eles não eram maus. Em Gênesis diz, criou todas as coisas lá, céus, terra, estrelas, luminares, sol, lua, animais, vegetação, mar, tudo, blá, 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 ser humano. E viu o Criador que tudo era bom. Adão e Eva estão incluídos no tudo? Estão. Então eles eram bons também. Pergunta: de onde veio o desejo para pecar? Poderíamos sugerir que o problema deles foi a engenhosidade de Satanás? Satanás os enganou. Ele trapaceou para que comessem o fruto proibido. A culpa é toda de Satanás, então. Poderíamos supor que a serpente era tão escorregadia que os enganou inteira e completamente. Ou seja, a culpa é totalmente de Satanás. Eles foram enganados completamente, Adão e Eva. Será? Tais perguntas suportam diversos problemas. Se Adão e Eva não perceberam o que estavam fazendo, se foram completamente enganados, então o pecado, preste bem atenção, teria sido de Satanás e não do ser humano. Porque eles foram completamente enganados. Então quem é enganado não tem culpa. Quem é enganado não tem culpa. Quem enganou tem culpa. Então nesse caso, o pecado seria totalmente de Satanás. E em Adão e Eva não seriam imputados o pecado, e a queda, a maldição e tudo mais. As consequências do pecado. E não foi isso que ocorreu. Então, mesmo se Satanás não tivesse somente enganado, mas também forçado Adão e Eva ao pecado, ainda não estaríamos livres do nosso dilema. Porque se eles pudessem, com justiça, ter dito: olha só, o diabo nos fez pecar, teríamos ainda que enfrentar a questão o quê? O pecado do diabo. De onde veio o diabo? De onde veio o desejo de Satanás pecar? De onde? Como ele conseguiria ter caído da bondade? Quer estejamos falando da queda do homem ou da queda de Satanás, não importa. Estaríamos ainda tratando de problemas de boas criaturas tornando-se más. Teoricamente. Nessa questão, quando envolve Satanás junto. Então, veja que o dilema é muito mais profundo do que se imagina. Não é nem de onde veio o pecado, é de onde veio o desejo de pecar. Se eles foram criados bons. Tá entendendo? Vamos lá. Ouvimos a explicação fácil, né? Que o mal veio através do livre-arbítrio do homem. Eu já fiz aqui vídeos, né? Destruindo o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não existe. Se você quiser saber sobre livre-arbítrio, veja os vídeos anteriores aqui desta mesma série. Que foram os primeiros que eu fiz. Se o Criador nos tivesse dado o livre-arbítrio, não lançaria a culpa sobre ele. Porque aí se nós tivéssemos livre-arbítrio, diria assim: não, eu escolhi livremente pecar, meu livre-arbítrio, a culpa é totalmente minha, tá, toda aquela coisa. Ou seja, na criação foi dada ao homem uma capacidade para pecar e uma capacidade de não pecar. Ele escolheu pecar. A questão é, por que escolheu pecar? O ser humano escolheu pecar. A questão é, por quê? Aí que tá. Vamos lá. Nisso está o problema. Antes que a pessoa possa cometer um ato de pecado,
ela precisa primeiro, frisei aqui, primeiro ter um desejo de realizar aquele ato. As Escrituras nos dizem que as más ações provêm de maus desejos. As suas atitudes errôneas, elas provêm de anteriormente os desejos errôneos também. Mas a presença de um mau desejo já é pecado. A presença de um mau desejo já é pecado. O simples pensar coisas impuras já é pecado. Então, de onde veio isso? Pecamos porque somos pecadores, nascemos com uma natureza pecaminosa, somos criaturas decaídas, mas Adão e Eva não foram criados decaídos. Eles foram criados bons. Eles não foram criados decaídos, corrompidos. Eles não tinham natureza pecaminosa. Eram boas criaturas com uma capacidade de escolha. Ainda assim, escolheram pecar. E a pergunta é por quê? Porque o ser humano escolheu pecar. E agora, automaticamente, entra a pergunta lógica. O Criador é o autor do pecado? Vamos lá. Eu já vou ser bem direto aqui com você através desse texto. Olha o que diz Êxodo 14:4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Nesse momento aqui, lá, Moisés, eles estavam fugindo do exército de Faraó depois das pragas. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, Yahweh. Eles assim o fizeram. Êxodo 14:4. Ou seja, quem endureceu o coração de Faraó? O Criador. Para quê? Para que os persiga. Persiga quem? O povo de Israel, que estava cativo no Egito. Perseguir o povo de Israel é pecado? É. Então foi o Criador que fez Faraó pecar contra o povo dele mesmo. Endurecerei o coração de Faraó. Ou seja, soberba. Soberba é um pecado? É. Quem fez Faraó ficar soberbo? Criador. Para fazer o quê? Para perseguir o povo de Israel. Perseguir crentes. É pecado? É errado? É. O que o Criador fez? O Criador está fazendo. Então olha só. Mas, se é verdade que de alguma forma o Criador pré-ordena tudo o que acontece, e isso é fato, nada acontece no mundo sem a pré-ordenança dele, do contrário ele não teria controle sobre nada no mundo, então segue-se sem dúvida que o Criador pré-ordenou a entrada do pecado no mundo. Isso é fato. Ele pré-ordenou a entrada do pecado no mundo. Se ele não tivesse pré-ordenado, não teria acontecido. O pecado seria algo aleatório, paralelo à vontade do soberano Pai. Isto não quer dizer que ele forçou o acontecimento, ou que impôs o mal sobre a criação. Eu quero fazer você sofrer. Não é bem assim, olha só. Tudo o que significa que o Criador decretou permitir que acontecesse. O Criador decretou a permissão. Foi isso que aconteceu. Ele decretou permitir que acontecesse. E por causa do decreto é que aconteceu. Não por causa do ser humano que aconteceu. O ser humano escolheu pecar. Mas isso não aconteceria se ele não tivesse, se o Pai não tivesse decretado permitir que acontecesse. Se ele não permitisse que acontecesse, então não poderia ter acontecido. Ou então ele não é de fato soberano. Isso é soberania divina, é ter controle soberano absoluto sobre tudo. E esse é um atributo dele. Ou você acha que você está vivendo aqui aleatoriamente, assim, sem ninguém controlar a sua vida? Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Até na eternidade, até depois da glorificação, você vai ser controlado. Você acha que vai ter livre-arbítrio lá? Não existe isso. Para criaturas. Do contrário, você poderia fazer o que quisesse.
E não é assim. Nunca vai ser assim. Por quê? Porque sempre vai ter alguém mais soberano que você. Lógica, simples. Olha só, isso tanto é verdade que olha o que diz aqui. Ó. Em João 1,3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O mal existe? Existe. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De onde é que veio o mal? Vamos continuar. Uma frequente objeção que ouvimos é que, se Deus sabia de antemão que iríamos pecar, por que nos criou? Já falei sobre isso em vídeos passados. Um filósofo colocou o problema desta maneira. Se Deus, eu estou lendo Deus, né? Porque ele está falando, porque as pessoas falam Deus, então, e ele disse Deus, então vou ter que ser fiel ao que ele disse. Se Deus sabia que iríamos pecar e não impediu, então ele não é nem onipotente nem soberano. Se ele podia impedir, mas escolheu não fazê-lo, então ele não é nem amoroso nem benevolente. Que interessante, né? Ele sabia de tudo, mas não quis impedir. Verdade. Agora, por causa disso, ele não é onipotente nem soberano. Ele não é amoroso e nem benevolente, né? Se ele poderia impedir, mas não fez. Vamos lá então. Por essa abordagem, faz com que Deus, né, o Criador, pareça mal, não importa como respondamos a pergunta. Não é bem assim que funciona, olha só. Precisamos assumir que o Eterno sabia de antemão que o ser humano cairia. Isso é fato. Ele é onisciente. Precisamos também assumir que ele poderia ter interferido para detê-lo. Sim. Fato. Ele pode qualquer coisa. Ou ele poderia ter escolhido não nos criar também. Tá? Basicamente sabemos que ele sabia que cairíamos. Isso é verdade. E que ele foi em frente e nos criou mesmo assim, mesmo sabendo que o ser humano ia cair. Foi lá e criou o ser humano. Por que isso significa que ele não é amoroso? Uma pergunta. Ele também sabia de antemão que iria desenvolver o quê? Um plano de redenção para sua criação decaída, que iria incluir uma perfeita manifestação da sua justiça e uma perfeita expressão de seu amor e misericórdia. As pessoas esquecem disso, né? Como você conheceria o que é o amor e a justiça, a misericórdia, a graça, a benevolência, a salvação, se você não conhecesse o pecado e o mal? Entendeu agora? Porque o mal existe, porque o mal aconteceu, porque ele permitiu que o mal entrasse. Foi certamente amoroso da parte do Pai predestinar a salvação de seu povo, aqueles que as Escrituras chamam de eleitos ou escolhidos. Isso é amoroso, salvar quem não merece. Você só saberia o que é o amor dessa forma. Não tem outra forma. Porque o significado de amor é entregar-se por quem não merece. Perdoar quem não merece. Como você saberia quem não merece? Como você conheceria alguém que não merece? Perdão, amor, salvação. Você teria que ser essa pessoa para saber. Por isso a queda. Por isso o decreto da permissão que acontecesse o pecado. Vou continuar. O problema não são os eleitos. O problema, os não eleitos é que são. Os não eleitos é que são o problema. Olha só, por causa de Romanos 9. Se algumas pessoas não são eleitas para a salvação, então parece que o Eterno não é tão amoroso para com elas. Para elas parece que teria sido mais amoroso da parte dele não ter permitido que elas nascessem. Porque Romanos 9 fala dos vasos de ira preparados para a perdição, que são pessoas não salvas.
que não vão ser salvas. Isso de fato pode ser o caso, mas precisamos fazer a pergunta realmente dura. Há alguma razão pela qual um Criador justo, um ser supremo, uma divindade, precise ser amoroso para com uma criatura que o odeia e que se rebela constantemente contra a sua divina autoridade e pureza? Essa é a pergunta para destruir qualquer pensamento humanista. Da onde que o Criador tem que ser amoroso com você? Da onde? Se amor é algo que não é obrigado. E aí? Responde essa. Há alguma razão pela qual um Criador justo, puro, um ser supremo, uma divindade, que tem poder sobre tudo e todos, soberania sobre tudo e todos, há alguma razão para que ele precise ser amoroso? Ele tem que ser amoroso? Para com uma criatura que o odeia, que se rebela constantemente contra ele, né? Contra a sua divina autoridade e pureza. Quantas vezes você já xingou o Criador? Ah, não deu certo. Xingou. Por quê? Por quê? Por quê? Xingou. Ele tem que ser amoroso com você? Onde é que diz isso? Isso nem lógica tem, porque, olha só, vou continuar aqui. A objeção levantada pelo filósofo implica que o Criador deve seu amor a criaturas pecadoras. Ou seja, a suposição não declarada é que o Criador é obrigado a ser gracioso com pecadores. O que o filósofo ignora é que se a graça é obrigada, presta atenção, se a graça é obrigada, ela deixa de ser graça. Ela não é mais graça. A própria essência da graça é que ela é imerecida. O significado de graça, do grego charis, é favor imerecido. Ninguém merece. É um favor que é feito para pessoas que não merecem. Isso é graça. Então, o Eterno sempre se reserva o direito de ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Até Romanos 9. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Ele escolhe quem quer. Portanto, não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Criador usar sua misericórdia. Romanos 9. É isso que a Escritura ensina. Ele pode dever justiça às pessoas, mas nunca misericórdia. Misericórdia ele dá a quem quer. Então ele não é obrigado a nada. Você é que acha que é o centro do mundo, do universo. Eu tenho que ser amado. Você é uma criatura pecaminosa, entenda. Indigna da salvação. Se não fosse o Messias morrer por você, você não seria salvo. O mal então seria uma ilusão? Olha só, qual que é o bostejamento atual? O mal é apenas a ausência do bem. É um bostejamento nível Blaster, né? Eu coloquei lá. Olha lá. Bostejamento nível Blaster. O mal é a ausência do bem. É. Então, o mal seria uma ilusão. O mal não existe. Então eu vou te ilustrar aqui bem rapidinho. A mãe e a perda do filho. Uma mãe que ama o filho sai para trabalhar, é assaltado, latrocínio, roubo seguido de morte, toma um tiro e tal, morre. A mãe então vai e chora por aquele filho. E sente dor na hora do enterro. O mal seria uma ilusão, né? Que nem dizem os budistas, que nem dizem aí os humanistas. Então essa mãe está sentindo uma dor porque o mal que ela está sentindo é uma ilusão. Então o amor que ela sente pelo filho também é uma ilusão. Foi ruim, foi mal o que aconteceu com o filho? Que morreu? Foi. Ah, mas foi uma ilusão. Então essa dor que ela está sentindo por amá-lo também é uma ilusão. Logo o amor também seria uma ilusão. Logo, calem a boca desse bostejamento, porque o mal não é a ausência do bem. O mal existe. Vou encerrar o vídeo com Isaías 45:7 que diz: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas.
O que mais você quer? Por hoje seria isso. E não perca os próximos vídeos aqui no canal do Marasquim, no YouTube. Se inscreva, deixa o like, compartilha. São doutrinas salvíficas muito importantes. Compartilhe com seus amigos para aprenderem também. Muita gente ainda não conhece isso. Sempre tenha em mente que você deve confiar no Pai. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. O fim está muito próximo mesmo. Profecias finais se cumprindo. Só o que resta é você procurar sua salvação. Você está sendo chamado. Então mantenha-se no caminho reto. Porque dias piores virão. Salvação está às portas. O Messias está às portas. Devemos entender as verdades salvíficas. Não adianta você querer procurar soluções para sua vidinha aqui na Terra, já era. Preocupe-se com a sua salvação. Grande abraço. Fique na paz.